Segundo um estudo divulgado pela Liga dos Direitos Humanos de Moçambique em 2000, devido à pressão social. E para perceber as razões ou as causas da homossexualidade, bem como dos preconceitos em volta deste grupo, Mutiana conversou com um cientista, pesquisador em volta da matéria da sexualidade. O professor Dr. Germano Vera Cruz é o nosso entrevistado. Permitam-me dizer o seguinte: a primeira coisa para que o assunto esteja claro para a maior parte das pessoas é que existem três tipos de orientação sexuais. Existem os heterossexuais, são aquelas pessoas que são atraídas por indivíduos de sexo diferente. Existem os homossexuais, são aquelas pessoas que podem ser homens ou mulheres, que são atraídas por pessoas que têm um sexo do mesmo sexo, por indivíduos do mesmo sexo. Existem os bissexuais. Esses podem ser homens ou mulheres que são atraídos por pessoas tanto do mesmo sexo como do sexo diferente. Então, existem essas três orientações sexuais. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que em todas as sociedades, e isso foi provado cientificamente, em todas as sociedades humanas, existe entre 5 e 10% de pessoas que têm tendências homossexuais ou bissexuais. Em todas as sociedades humanas. Que isso seja aberto ou não, feito de forma aberta ou não, em todas as sociedades humanas, existe entre 5 e 10% de pessoas adultas que têm tendências homossexuais ou bissexuais. A segunda coisa que eu queria dizer, a terceira coisa que eu queria dizer é que em 95% das espécies animais, em 95% das espécies animais, a bissexualidade ou a homossexualidade existe. Não é só um fenômeno humano. Como é que isso surge? De facto, é uma coisa de admirar, porque é natural que as pessoas se sintam atraídas por uma pessoa de sexo diferente, porque é assim que a gente se reproduz. Mas, infelizmente, tanto a biologia como a sexualidade não são infalíveis. Ou melhor, a ciência não é exata. O comportamento, não, a biologia não é infalível, a biologia humana. Quer dizer que o indivíduo é constituído de órgãos. Exato. Esses órgãos são organizados, para dizer as coisas de maneira simples, esses órgãos são organizados tanto a nível do seu funcionamento, como a nível, digamos, do seu desenvolvimento, pelos elementos genéticos. Então, às vezes, que os genes de um certo comportamento, programados para conduzir o ser humano a ter um certo comportamento, não funcionam corretamente. Então, os cientistas descobriram que, de uma certa forma, repito a palavra, a homossexualidade pode estar associada a um desfuncionamento dos genes que são responsáveis pela orientação sexual. Então, é mesmo genético? Não somente. Estou a dizer que uma parte da orientação sexual, homossexual, como heterossexual ou bissexual, pode ser devido ao patrimônio genético do indivíduo. Nesse caso, no caso da homossexualidade ou da bissexualidade, significa que há um gene, o gene que é responsável, ou os genes, porque pode ser um ou vários, que são responsáveis pela orientação sexual, que não funcionam corretamente. Esse é um aspecto do problema. Quer dizer, a causa genética da homossexualidade ou da bissexualidade. Há uma outra causa, ou outro elemento que pode ser responsável, são as experiências que a criança tem, ou o indivíduo tem durante a sua infância. Porque nós vivemos inserido na família, na sociedade. Podemos, por exemplo, durante o nosso desenvolvimento, na nossa convivência com a nossa família,
termos uma relação específica com o pai, com a mãe ou com aquelas pessoas que substituem ou que jogam um papel de pai e de mãe ou de irmãos, ter uma forma de interação com aquelas pessoas que faz com que no nosso desenvolvimento nós vamos preferir pessoas do mesmo sexo que pessoas do sexo diferente. A homossexualidade ou a bissexualidade pode ser causada por uma questão genética ou por uma questão genética ou por uma questão, digamos, do ambiente familiar ou social também, que surgiu durante a convivência e o desenvolvimento da criança, ou pelos dois elementos conjugados. O certo é que é difícil saber que este tipo de homossexualidade ou a homossexualidade nesta pessoa é devido a uma causa genética ou é devido a uma causa intersocial ou dos dois combinados. Isso é difícil de determinar. Mas esses dois elementos estão sempre associados de uma forma ou de outra na homossexualidade ou na bissexualidade. Portanto, não temos uma causa direta das causas, portanto, do desvio da orientação sexual das pessoas. Gostaria que... Estou um pouco preocupado com um termo. Desvio? De termos de desvio. Orientação. De orientação, porque a ciência não pode fazer juízo de valor, percebe? A ciência não pode fazer juízo de valor. O que nos interessa é saber que existem esses elementos que podem contribuir para que o indivíduo torne-se homossexual ou bissexual. Permita-me começar por dizer que essa orientação sexual é preciso que as pessoas percebam que ela fixa-se no indivíduo entre os 2 e os 3 anos, quer dizer, muito cedo. De modo que é difícil nós culpabilizarmos a um indivíduo enquanto a escolha, se é que é uma escolha, não é? Da preferência homossexual ou bissexual, fez-se numa altura em que a pessoa não tinha consciência de que a sociedade reprime ou não está de acordo ou condena. De modo que é preciso que as pessoas tenham consciência que é uma coisa que acontece numa altura em que as crianças não têm a noção daquilo que é bom, é mau, etc, etc. É verdade, doutor. O doutor acabou de dizer que normalmente portanto, a homossexualidade fixa-se entre os 2 a 3 anos. A orientação sexual em geral. Sim, a orientação sexual no geral. Obrigado pela correção. A pergunta que eu faço é a seguinte: como é que se explica que pessoas já na fase adulta, outros chegam mesmo a casar, têm filho e de repente percebem que não é ali onde eu quero estar, não é que eu me sinto feliz, a minha orientação sexual é outra. Às vezes a pessoa já casou, já tem filhos e, portanto, deixa de ser homem ou deixa de ser mulher para querer alguém do mesmo sexo. Bom, isso tem 2 razões. Tem razões sociais e razões em termos do desenvolvimento psicossocial da criança. Comecemos para as razões de desenvolvimento psicossocial da criança. É que a criança, quando cresce, tem uma sexualidade que só consiste na estimulação das suas zonas erógenas. Não é uma sexualidade, digamos assim, madura. Então, mesmo se entre 2, 3, 4, 5 anos ela se sente atraída por pessoas do mesmo sexo, isso não se traduz num envolvimento como os adultos. De modo que os adultos não se apercebem que há esse problema e a criança assim não é discriminada. Às vezes, para quem tem atento, ou nós especialistas podemos ver que, por exemplo, esta criança tem preferência de estar mais com mulheres ou com homens, ou ao tipo de brincadeiras, etc, etc. Nós podemos nos aperceber. Mas, em geral, as pessoas não se apercebem. Por quê? Porque a sexualidade típica das crianças não é a sexualidade dos adultos. O problema surge a partir da adolescência, quando já tem que ter um envolvimento com um parceiro. A partir daí, a própria criança começa a sentir que há uma coisa estranha em mim. O adolescente, que é diferente dos meus amigos, dos meus irmãos, etc. Ou pelo menos da maior parte das pessoas.
porque eu me sinto atraído por uma pessoa do mesmo sexo que eu. Agora, aí vamos entrar no problema propriamente social. Se estivermos numa sociedade em que aceita, como algumas sociedades europeias, então essa pessoa pode se envolver com uma pessoa do mesmo sexo livremente, sem temer condenações. Mas que eu saiba, mesmo nas sociedades europeias em que existe uma certa tolerância, no início o adolescente não é fácil. Isso é que faz com que ele insiste, mesmo se eu me sinto atraído por uma pessoa do mesmo sexo, tenho que experimentar, é uma coisa que vai passar. De acordo com este pesquisador, a orientação sexual, uma vez fixada, dificilmente muda. Pelo menos de maneira visível, quer dizer que casam-se, têm filhos, mas continua, aquela orientação continua. Há aqueles que conseguem reprimir aquela orientação, de modo que insistem, às vezes por questões religiosas ou por pressão familiar. Então eles casam-se, têm filhos e alguns, é raro nos nossos dias, nunca chegam a ter um verdadeiro ato sexual com uma pessoa do mesmo sexo. Têm fantasias, mas preferem insistir na sexualidade dita normal. Se não serem apontados os dedos pela sociedade, pelos familiares. Existem aqueles que casam-se, têm filhos, mas perante aquela insistência que vem do interior, da profunda, real orientação sexual, acabam desistindo e abraçando a verdadeira orientação sexual. Então, esse é o caminho que muitos deles trilham, que é em função da sociedade onde estão inseridas, se essa sociedade é mais ou menos tolerante ou não em relação à homossexualidade e em função da personalidade de cada um também. Numa pesquisa efetuada em Moçambique, o entrevistado concluiu existir alguns grupos que percebem ou tentam perceber, daí serem mais tolerantes, e um outro grupo que se mostra totalmente radical, a Igreja. É preciso também que não só as pessoas que estão a favor ou aqueles que são tolerantes percebam que é preciso um tempo para que as pessoas se habituem, compreendam os determinismos científicos, biológicos, sociais que estão por detrás da homossexualidade. Leva tempo, de modo que nós não estamos a condenar aquelas pessoas que estão contra por essa razão, que é preciso um certo tempo, mesmo naqueles países em que existe uma certa tolerância, levou o seu tempo. Houve todas as leis proibitivas, houve mesmo penas de morte, houve em muitos desses países. Houve uma evolução à medida que a ciência foi explicando os mecanismos ligados à homossexualidade e à sexualidade em geral. Houve uma certa evolução. Eu penso que haverá essa evolução também nos nossos países, levará o seu tempo. Sabe que nos países onde a religião cristã era muito, digamos assim, desenvolvida nos anos passados, a pessoa que escrevia com a mão direita era absolutamente reprimida, porque diziam que é a mão do diabo. Então diziam, por que você está a escrever com a mão direita e a mão direita? Em alguns casos, até cortavam o braço, que é para insistir que a pessoa tinha que escrever com a mão direita e não a mão esquerda. Ora, era um problema de uma ignorância. Não sabia-se que aquelas pessoas que têm a predominância da mão direita é porque o cérebro, o sistema cerebral está organizado de maneira diferente. Não é porque eles tinham vontade ou queriam, era uma questão de organização cerebral. Hoje em dia, mesmo os religiosos reconhecem, já não reprimem as pessoas que fazem, que escrevem, que chamam canhotos, não é? Então, a ciência descobriu que é uma questão de organização cerebral, que elas não escolheram, mas disseram assim. Então, essas pessoas merecem respeito.